Vamos então resolver a tarefa número 1. Vamos tratar da reta numérica positiva com unidade dividida em duas partes iguais. O enunciado é o seguinte: observa a reta numérica seguinte, com unidade dividida em duas partes iguais. Como nós vemos aqui, entre 0 e 1, nós temos aqui uma unidade, uma parte, duas partes. Depois entre 1 e 2 temos mais uma parte e outra parte, e por aí adiante. Representa numa reta numérica igual à anterior os pontos O, A, B e C, correspondentes respectivamente aos números 0, 1 meio, 2 e 3. E depois veremos a seguinte. Portanto, vamos primeiro analisar a reta numérica. A reta numérica positiva temos aqui, cuja origem começa aqui no ponto 0, o início. Depois temos uma unidade, 2, 3, 4. E como nós vemos, cada unidade está dividida em duas partes. Uma parte, duas. Depois entre 1 e 2, uma parte, duas. E por aí adiante. A unidade está dividida em duas partes e nós vemos a primeira parte e a segunda parte. Vamos então resolver a primeira pergunta. Representa numa reta numérica igual à anterior os pontos O, A, B e C, correspondentes respectivamente aos números 0, 1 meio, 2 e 3. Portanto, temos aqui os números anotados. Aqui vemos o ponto O, coincide com a origem, portanto está a uma distância de 0 da origem. Depois temos aqui o ponto A, é uma distância do ponto de origem 1 meio, portanto temos aqui a unidade, metade é 1 meio. O ponto B, à distância de 2 unidades da origem, cá está uma unidade, 2 unidades. E o ponto C, à distância de origem de 3 unidades, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Podemos ver aqui a representação dos 4 pontos, O, A, B, C, na reta numérica. E vamos ver dinamicamente como é que são marcados. Portanto, o nosso ponto genérico, aqui temos o ponto O, depois aqui o ponto A, distância 1 meio, depois aqui o ponto B, distância de 2, 2 unidades, e o ponto C, a distância de 3 unidades, 1, 2 e 3. Vemos aqui a representação dos 4 pontos na reta numérica. Vamos ver a segunda questão. Representa na reta numérica os pontos correspondentes aos números 5 meios, 2, 1 e 1 meio. Escreve por ordem decrescente. Vemos aqui a representação do ponto G, em primeiro lugar, que é o ponto que está a menor distância do ponto da origem da reta numérica, que é este ponto. Portanto, distância 1 meio, portanto, metade da unidade. Depois vemos aqui o ponto F, à distância de uma unidade da origem, que está metade mais metade dá 1. Depois o ponto E, à distância de 2 unidades, uma unidade, 2 unidades. E finalmente o ponto D, à distância de 5 meios. 5 meios são 5 partes da unidade dividida em duas partes. Portanto, a unidade está dividida em duas partes. Temos uma parte, duas partes, depois mais uma parte 3, mais uma 4 e mais uma 5. Temos 5 partes selecionadas, sabendo que a unidade está dividida em duas partes. Portanto, uma parte, 2, 3, 4, 5 partes. Vemos aqui a representação dos 4 pontos, G, F, E, D. Por ordem decrescente será D, E, F, G, será neste sentido, da direita para a esquerda, e a ordem crescente é da esquerda para a direita. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra a marcação destes 4 pontos. Vamos ter aqui o primeiro ponto, G, a 1 meio, depois o ponto F a 1, depois o ponto E a 2, 2 unidades, e finalmente o ponto D a 5 meios. Vemos aqui a marcação dos 4 pontos em simultâneo. E, movimentando o ponto genérico, nós vamos obter as posições específicas de cada um dos pontos.